eu acho que assim, é bem importante, né, a gente falar que ter carro, ter casa e viajar são coisas que são legais de fazer. Não, mas são coisas, eu acho que faz parte da vida e a gente até tem que almejar ter uma vida próspera com essas coisas e tudo, mas isso não colocando coisas em primeiro lugar, né? Porque as pessoas às vezes elas deixam de cuidar delas mesmo para poder comprar um carro, para poder comprar qualquer coisa, uma bolsa, não sei o que, né? Uma coisa. Sim. E colocam coisas antes da pessoa própria. Isso é uma crise forte de identidade e de merecimento, né? A pessoa não tem crença de que ela mereça e aí ela fica tentando preencher esse vazio. O vazio, eu fiz muito isso, eu preenchia muito, ir pra loja, comprar. Ah, mas olha o que eu gastei, né? Mas não era, e senti eu tava sempre com vazio, insatisfeita. E até eu começar a entender que o que mais me incomodava era eu não ter os meus dentes, eu ter aquela chapa. Nossa, essa palavra assim é difícil. Porque onde é que eu fico? Aí quando eu comecei a ver que eu podia, que eu me amo, que eu tenho que fazer por mim. Então assim, eu fui fazer. Mas é como eu disse já e repito, só quem passa como eu passei para entender o que eu tô falando. Porque, como eu disse, tem gente, pra ter uma ideia, eu conheço pessoas que eu já cheguei na casa dela, tava lá com os dentes lá no copo lá, e sem dente assim, na boa. Nossa, mas eu nunca, como eu disse, eu me escondia. Pra mim, eu acho que me feria demais aquilo. Que uma vez aí... Depois os dentes embaixo eu tenho uma ponte parcial e eu fui numa dentista aí, como eu digo, daí eu também peguei uma profissional maravilhosa, porque ainda com aquela ideia, mas tira, vai fazer tratamento de canal, vai fazer isso, tira tudo e bota uma chapa de uma vez. E ela disse pra mim, não tira, os dentes que você tem aí, isso aí vale ouro. Eu só tenho a agradecer ela. Obrigado por ela ter me dito aquilo. Com certeza. Na verdade, vale mais do que ouro. Né? Tu não consegue comprar um dente de volta, nem com... Porque eu não sei, eu fico pensando lá no interior onde eu morava, quando aquele dentista vinha, aquele pessoal, porque todo mundo tinha dificuldade com os dentes. Foi feito prótese para todo mundo lá, era assim... Tinha família com a família inteira. Porque já tinha lá um dente e outro na boca. Sim. Então eu pensava assim, se eu que tinha os meus depois fui tirar, que eu não sei nem o porquê. Ou talvez porque Deus tinha um plano lá na frente para mim chegar até aqui hoje. Amém. Porque eu não precisava ter feito assim, doutor. Eu tinha uma ponte daquelas que era com... Como é que se diz? Um dente que encapava no dente e era colado, era cimentado. Isso, era uma ponte fixa, porque era só os dentes da frente, os outros eu tinha. Eu vou lá e vou tirar tudo, olha. Eu fui lá e tirei tudo para botar era uma prática mais comum também na época, né? No interior, principalmente, que geralmente não eram nem, às vezes não eram nem dentistas, eram práticos. Era. E aí uma cultura que até se a gente parar para olhar, tem locais que fazem isso ainda, às vezes pensando no dinheiro. Tem. Né? Então, é muito complicado porque vocês, pacientes que desconhecem as técnicas, desconhecem os métodos, vocês ficam à mercê de escolherem alguém, às vezes por indicação, ou alguém dando sorte, né? De escolher um profissional que é sério. E até nesse sentido eu gostaria que tu falasse, assim, naquela época tu falou que tu fez um monte de pesquisa, eu tenho certeza que tu não escolheu a clínica aqui por causa do preço, né? Mas o que fez
a Eli decidir assim, é aqui que eu vou fazer meus dentes? O que tinha de diferente aqui em relação aos outros lugares que tu foi, que fez tu sentir essa vontade de fazer aqui? Olha, como eu sempre digo aqui, eu me senti em casa acolhida. O preço não mudava muito dos outros lugares, mas aquela coisa assim de me verem eu como ser humano. Eles não viam, quando eu cheguei aqui, eu não me sentia mais um. Eu era alguém que ia fazer parte dessa casa, que iam cuidar de mim como cuidariam de uma pessoa da sua família. Era isso. Foi isso que me fez vir para cá. Porque eu fui em outros ali, que a gente, como diz, educadamente não cita nomes, mas era assim, eu ia ser mais um cliente. Fez e acabou. Aqui não, aqui foi diferente. Desde o atendimento às meninas na recepção, o dia que eu fiz o meu... começar a fazer os implantes ali, o Dr. César, tinha uma menina que assim me fazia assim, me sentir tão, era como se fosse a minha filha me cuidando de mim ali do lado, conversando comigo, e como eu sou muito faladeira, não faladeira de falar dos outros, mas de falar bastante, mas assim, sempre me senti aquele acolhimento. Até um dia, acho que umas 2, 3 vezes, a Sara, lá em cima ainda, lá no 11º, ela viu eu conversando com as gurias, falando da minha história, ela disse, você tem que contar isso pra gente, contar para as pessoas saberem, né? Foi isso que me fez ficar e fazer aqui. Legal. O colo. Sim, tu se sentiu bem acolhida, né? A gente tem aqui, dentro da empresa, um dos nossos valores é acolhimento familiar. Então a gente fala sobre isso muito, porque pacientes que sofreram traumas de mutilação, né, de dor, e que tem medo, é muito comum eles sentirem essa falta de acolhimento, né, e isso pra gente é muito importante, porque você precisa de coragem para tomar a atitude que você teve, né? Primeiro, coragem de passar pela cirurgia e coragem de fazer o investimento. Você pode ter medo de fazer o investimento e se dar mal nesse investimento. A gente atende vários pacientes aqui que muitas vezes investiram dinheiro que não tinham e até hoje estão sem a prótese. Eu sei disso também. Então essas inseguranças aí, quando a gente trabalha sobre o acolhimento familiar, a gente coloca a honra e o respeito a qualquer pessoa, independente de cor, raça, classe social. É uma pessoa que é importante, precisa se sentir importante. Ela precisa se sentir pertencente no local. Exatamente. Né? Não é porque eu cheguei aqui de carrão ou isso, aquilo. Isso eu senti essa diferença. Porque os outros lugares aonde quando eu estava pesquisando, é bom que tu falou, porque daí eu lembro. Teve um lugar que assim, me analisaram de cima a baixo. Né? Aí a impressão que tinha que eles não sabiam se eu ia ter dinheiro, como que eu ia pagar. Eu tava pesquisando, né? Mas aquela coisa assim, eu acho que ela não tem... Fui assim, menos valorizada. Até tinha mais pessoas na recepção. Tinha gente que talvez não tinha dinheiro, porque às vezes tem gente que é só a casquinha lá dentro, não tem nada. A gente nunca sabe. É aquela história do ter, né? Do ter. Às vezes estão aí de carrão importado, mas devem tudo. Exatamente. Eu fui criada com uma frase que diz assim, comendo cuscuz e arrotando pão de ló. Então, eu me sentia assim. E aqui não. Quando eu cheguei aqui, eu não era mais um. Eu era uma paciente. Eu não era mais uma. Eu era uma paciente acolhida. Se eu tinha dinheiro ou não tinha, para vocês não interessava. Interessava o meu bem-estar, o meu sorriso. A maneira que as gurias ligam. Dona Eli, assim. Isso tudo
me trouxe para cá, me fez vir aqui, e aquela coisa que eu digo, eu falar desse acolhimento, eu falo da minha casa. Uau. E isso é legal, porque assim, ó, nós estamos aqui falando sobre como tu chegou aqui, né? Aí muitos pacientes às vezes vão em locais em que até começar o tratamento é tudo uma maravilha. E depois que começa o desespero, né? Então tu tá aqui há 6 anos já. Como é que foi o depois? A expectativa, tu criou uma expectativa de acolhimento familiar na hora que tu tava lá para iniciar o tratamento, fazer o pagamento, iniciar o contrato ali. Mas eu acho que é importante a gente falar, porque tem muita gente que tem esse receio, né? Como é que foi o depois que tu começou? Tu começou, fez o pagamento ali, fechou o contrato e tal, e na hora de começar o tratamento, o atendimento em si? Eu achei que foi melhor ainda. Sempre senti isso. Depois, até eu começar a fazer, então era assim, depois eu me senti muito melhor atendida, o cuidado, sempre, eu não tenho nenhuma vírgula para dizer assim, um dia foi diferente, não, sempre esse atendimento, esse acolhimento, é assim, é família. Uau. Muito, eu sempre disse assim, me pegaram no colo, me fizeram eu entender que eu podia sorrir de novo, que ter meus dentes assim, que eu não tiro, que se eu ir fazer qualquer exame não preciso mais tirar. É isso assim, pra mim não tem. Todos, eu não tenho um que dizer de ninguém aqui. E olha que eu tô aqui há um bocado de tempo, né? Sim, vai fazer 7 anos daqui a pouco. Eu tenho uma história que eu conto sempre, e é sobre essa pessoa aqui, ó. Ela me contou uma vez uma coisa, e aqui tá ela, não vai me deixar mentir, que muitas vezes as pessoas têm medo, né, daquele primeiro contato, né, a primeira consulta. Será que eu vou ser julgado? Será que vão me olhar pela minha roupa e não pelo que eu sou? Será que o dentista é simpático, se ele é humano ou se ele é muito seco, né? E eu lembro uma vez que a Eli, ela chegou e falou pra mim, no dia que eu fiz uma consulta contigo, o sentimento que eu tive foi de eu ser a pessoa mais importante da sala. Me conta um pouquinho como é que é isso aí. Me marcou isso, tá? Por isso que eu conto essa história, porque isso é uma demonstração de tudo que a gente treina e a gente faz intencionalmente de fazer os pacientes se sentirem importantes, acontece, né? E existe uma tendência do paciente chegar muito nervoso nesse dia, uma expectativa muito elevada, às vezes dá dor de barriga, tem paciente que desmarca. Então eu queria que tu contasse como é que foi essa experiência de sentir a pessoa mais importante, porque isso na verdade pra gente é uma verdade. O paciente, naquele momento que ele tá ali, ele é a pessoa mais importante, não é o dentista, é o paciente. É sobre ele que está sendo falado naquele momento, não sobre o dentista. Então isso me marcou, eu queria que tu comentasse um pouquinho como é que foi isso. É assim, como eu disse, sempre me senti muito bem acolhida. E isso, essa situação, não tinha só eu de paciente, tinha mais pacientes. E aquela maneira que tu tem, que tu sai da tua sala, eu já estava fazendo tratamento, já estava aqui, né? Como se é um outro profissional que eu sei de coisas assim, já aconteceu, eu já paguei essa, sabe? Como que tu tivesse assim, eu sou o doutor, né? Só isso aqui. Não. Me senti a pessoa mais importante daquele dia pela maneira que tu vem, doutor, e tu vem lá onde a gente tá e tu cumprimenta. É isso que eu me sinto assim, quando eu tô aqui, ali na sala, ali na recepção, eu sempre me sinto a pessoa mais importante que tem naquele momento. Uau. Por essa acolhida, esse coração, como eu disse assim, eu acho que, eu já falei pra ti, eu acho que nós temos uma história de outras vidas, porque esse acolhimento contigo, com a Sara, com as meninas, aqui tem muita gente nova, né, mas eu não esqueço de nenhum aqui dentro.
Vê, né? Isso aí é legal, porque passam pessoas, Passou por o Dr. César, como eu digo assim, meu Deus, ele era uma pessoa sensacional. Sim. O Calixto, sim, sabe que eu vim, a gente sempre me sentindo assim, eu era pessoa, eu sou especial, eu era uma rainha ali, o atendimento de uma rainha, aquela coisa assim de você, o que tu precisa ali, tá tudo bem, tá tudo certo. E isso é uma coisa Nem que é legal, todo mundo né? tem. Porque assim, passam pessoas, mudam pessoas, mas o tipo de atendimento não muda, né? Não Porque mudou. isso fala sobre o nosso propósito. Exato. O propósito é fazer você se sentir importante, se sentir uma princesa mesmo. Uhum. Porque, na verdade, isso é uma verdade, você é, né? Então a gente tem que tratar cada um dos pacientes como você sentiu, da forma como é merecido. E isso não tem a ver com o dinheiro que você paga, tem a ver com o jeito, o nosso jeito, tem a ver sobre nós. Exato, isso é vocês, é a essência de vocês, exatamente. É o propósito de vocês, que as pessoas venham, que sintam o que eu me sinto em casa, família. Você em algum momento sentiu que alguma coisa podia dar errado? Sentiu assim, tipo, isso aqui, ai meu Deus, será que vai dar certo? Não, nunca. Desde o início teve certeza que... Sempre tinha certeza que ia ficar tudo bem. Ótimo. Nunca me senti assim, será que eu vou fazer, vou pagar e daí vão me atender diferente? Ou, não, nunca.